Pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre Poppy Playtime capítulo 4, certo? Acabei de terminar o capítulo e cara, o que eu posso falar desse jogo maravilhoso, perfeito, que capítulo bom, e eu vim defender esse capítulo aqui pra todos vocês, tá? E dizer o porquê eu acho ele o melhor capítulo. Calma, sim, eu joguei o capítulo 3, ele é excelente. Vou fazer um vídeo dele depois, mas eu vou tentar justificar com base aqui do porquê esse é o melhor capítulo, beleza? Mas eu gostaria de pedir, cara, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like pra compartilhar, que ajuda demais. E claro, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, beleza? Mais chega de enrolação e vamos direto pro vídeo. Primeiramente, eu vou tentar comentar desse jogo por partes, certo? Então, primeiro história, gráficos, gameplay e do porquê eu acredito que esse capítulo ele consegue superar, se sobressair em relação aos outros e porque ele é uma grande evolução, certo? Vamos lá, primeiramente, história. Aqui não tem discussão, é a melhor história de todos os capítulos. A história do Safe Haven, eu acho que as questões morais trabalhadas aqui, então desde ali da vida que você é obrigado a tirar, né, a hora que você tá prestes a encontrar o Dr. Harley Sowers, até toda a questão da explosão, explodir ou não, né, é, que aqueles brinquedos ali são vidas. Ele aprofunda a história, realmente, você sente os experimentos como vida, como pessoas vivas, como crianças. É uma história extremamente pesada, densa, tá? Em vários momentos tem corpos, tem sangue. A história do Dewey é bizarra, é brutal. Na hora que ele tá te perseguindo, ele pede pelo pai e pela mãe dele. Cara, é perturbadora, é melancólica, né? Ela não é tão aterrorizante, de repente, como o capítulo 3, né? Que eu acho, né? Apesar do Dewey ter virado meu personagem favorito dessa franquia, o Catnap, de longe, né? Ele tem o melhor design e o mais assustador também. E o jogo, o capítulo 3 é mais assustador. Mas esse jogo, ele mexe com você, cara. Ele é melancólico. Ele é melancólico, ele é triste. Ele é um jogo muito triste. Que se você imerge, cara, a quantidade das crianças que perderam membros, que estão chorando, que se transformaram em bonecos, sabe? É um body horror assim insano se você prestar atenção. E tem sangue, tem corpos. O jogo ele não tenta ser infantil. Ele mostra tudo o que aconteceu e os horrores daquela fábrica, né? O Harley Sauer ele é justamente aquela visão de de realmente sádica ali pra cima dos experimentos, dos brinquedos. E, pô, né, além do final de você ter que matar o Doi, que é uma pessoa extremamente boa, gentil, né? É lógico que ele vai ficar bravo, porque meio que você também é culpado de ter reunido os explosivos. Então, cara, no final do jogo você só torce pro protótipo mesmo. Eu terminei odiando meu personagem, odiando a Pop, sabe? Eles podiam, né, o Safe Haven, você vê ali eles pedindo comida, os brinquedos interagindo, jogando bola. Cara, nossa, é fenomenal, fenomenal. Pra história é uma nota 10, tá? E outro ponto muito positivo são os gráficos, cara. Os gráficos desse jogo tão lindos. O modelo do Doi é uma coisa excepcional, né? Realmente parece massinha, parece, né, apalpado, é totalmente diferente daquela bomba de Guardian of Bambam, que é um lixo completo, tá? Não tem nem o que comparar e o Doi Pesadelo é perfeito, maravilhoso, né? Graficamente o jogo é incrível, a iluminação maravilhosa. É um jogo realmente muito bonito, cara. Se você compara com o primeiro Poppy Playtime e chega nesse, a evolução é clara. Inclusive o capítulo 5 muito provavelmente também tem gráficos até melhores, mas, cara, graficamente é perfeito. Eu joguei no PlayStation 5 e tava maravilhoso, assim. É um 4K lindo, 4K 60 FPS perfeito, cara. Muito bonito mesmo. É um jogo realmente lindo. É um jogo indie muito bonito. E com texturas, modelos de altíssima qualidade, tá? Em relação a gameplay, o que eu vi muita gente reclamando? Eu joguei faz muito pouco tempo o capítulo 3, e aí agora eu joguei o capítulo 4. Eu pulei o 2, né, porque não tava em promoção e tudo mais, então eu meio que dei uma puladinha no 2, o pessoal critica bastante esse capítulo também, mas enfim. E aí eu fui jogar o 4. E o que a galera reclamou? Ah não, poxa, mas o capítulo 4 tem muito puzzle. Eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho que o capítulo 4 ele tem puzzles muito mais interessantes, muito mais legais, muito mais intuitivos, inclusive, do que o capítulo 3, né? E o capítulo 3, cara, se você for pegar bem, eles falam: ah, não,
Mas olha só, e as lutas de chefe, não sei o quê. Cara, o capítulo 4 tem muito mais luta de chefe, muito mais perseguição, muito mais criativo de certa forma. Tudo bem, a luta contra o Catnap é muito legal? É, mas eu acho a luta contra o Dewey até melhor. E outra, a parte da Professora Delight é legal, só que aqui a gente tem mais de uma parte legal. Então a gente tem Dewey, Dr. Hyler Sauer, aquela ovelha que muita gente critica, mas eu particularmente gostei bastante. E as perseguições contra o Yarnab, né? Muita gente reclamou, mas e ele não, não aparece muito, não te persegue muito, mas a parte dele é bem legal, né? Você fica tenso, tanto na parte dele quanto do doutor, porque é sempre alguma coisa te perseguindo e você tendo que fazer um monte de puzzle, né? Então você fica fazendo os puzzles e é tenso o tempo todo, né? Tem vários puzzles que você tem que meio que fazer a hora que você vai morrendo, assim. Então ele é um capítulo que ele tem essa vantagem de que os puzzles eu achei particularmente menos cansativos, menos repetitivos e mais intuitivos do que o capítulo 3. Tem um ou outro puzzle um pouco mais chatinho? Até tem. A ovelha poderia de repente ser uma forma mais Nightmare, assim, estilo Catnap? Poderia, né? Só que, cara, é difícil achar defeito nesse jogo. Eu gostei muito. É um jogo de duração que eu terminei ele em o quê? 2, 3 horas, né? Cara, e assim, lógico, ele é um jogo curto, né? Então, ele não é um jogo completo. Ele é um jogo curto, aí por isso talvez eu não vou dar 10, mas é muito próximo disso, né? Graficamente pra mim também é um 9. E de gameplay também é 10, não tem o que falar, é uma clara evolução da franquia. E assim, né? Eu acho bem interessante o caminho que eles tomaram aqui. E eu não me lembro de puzzle muito chato, não. Né? No Pop 3 eu lembro de vários, cara. Inclusive a parte da casa que teoricamente é pra ser um terror minimamente interessante. É tanto puzzle, mas tanto puzzle que fica chato, né? Aquela mão verde de eletricidade era um saco fazer puzzle com ela, né? Eu odiava, talvez, né? Também eu não tivesse lá muito acostumado. E a batalha final contra o Dewey é uma série de mecânicas muito legais, né? Você tem que congelar ele, serrar, e ele é rápido, então é difícil de você conseguir pegar ele. Eu passei bastante tempo até enfrentando ele e curtindo, cara. É maravilhoso. Não tem o que falar. Pop Playtime capítulo 4 pra mim é o capítulo mais pesado, tá? De toda a franquia. É o capítulo mais triste e mais melancólico, cara. Porque assim, querendo ou não, o capítulo 3 é assustador? É assustador. Mas você pega um Resident Evil, um Outlast, você vai ficar muito mais assustado do que com Pop Playtime, né, cara? Então, assim, é um terror que a gente já até discutiu. Ele não é necessariamente infantil, mas ele não é um terror forte, não é um terror de caráter forte. E esse jogo ele consegue ser extremo na medida em que ele é melancólico, cara. Ele tem essa liberdade criativa. Ele é um jogo pesado, ele é um jogo denso, ele é um jogo triste, cara. E eu acho que, olha, faz muito tempo que eu não jogo um jogo assim. Não me lembro a última vez que eu saí assim, melancólico de um jogo, cara. Assim, triste mesmo, né? Pensativo. E uma pena que o capítulo 5 provavelmente é um lixo, né, cara? Porque parece que eles voltaram com um monte de puzzle. Tem o protótipo, que eu gosto do design dele, eu acho legal, apesar de, enfim, a galera não ser muito chegada. Eu até que curto o design do protótipo. E, e Lily Love Braids, que é uma verdadeira bomba, né, cara? Né? Mano, aquilo lá é ridículo. Aquilo lá é realmente ridículo. Aquilo ali, pra mim, passou do ponto. Design horrível, horrível, horrível. Né? A história dela é legal, porque eu já dei uma olhadinha, mas o design é uma bomba e não tem nem o que comparar com o capítulo 4, cara. Então, assim, zero animado pra jogar o capítulo 5. Mas o capítulo 4 eu amei. Se esse vídeo for bem e tudo mais, quem sabe mais pra frente, quando tiver uma promoção, eu jogo capítulo 5. Mas pra falar a verdade, eu acho que eu vou encerrar minha experiência com o Pop Playtime aqui. O 2 talvez eu jogue quando tiver uma promoção. E o 5 também, se estiver bem baratinho, eu jogo, mas passando ódio. Porque colocaram uns personagens bem zoados lá, né? Enfim, rapaziada, então minha nota final aqui pra Pop Playtime capítulo 4 é uma nota 9,5, tá? 9,5, não tem como. Ah, Lucas, qual que é a tua nota pro capítulo 3? Cara, pra mim é uma nota 8, 8,5 ali, né? Porque eu acho que ele ainda tem alguns erros muito grandes. Ele melhora muito, né? Ele é um capítulo ali nota 9,
da metade pra frente do jogo, mas até chegar lá ele é um capítulo bem lento. E o Catnap demora a aparecer, cara. Demora. O Doe aparece o jogo todo quase. Né? Então tem essa diferença aí. É, ele é um personagem um pouco mais bem construído. Então é isso, né? Para nossa primeira review de jogos aqui. Pretendo fazer review do Secret of Mimic também. É um jogo muito bom, aliás. Melhor de FNAF? Acho que não, mas vou trazer review dele, do Resident Evil 4 Remake e entre outros, beleza? É isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, fui!